Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. No nosso caminho com Jesus em direção a Jerusalém, nós encontramos tantas pessoas que se aproximam de Jesus com uma pergunta vital, que dá senso à própria existência. Essas perguntas Lucas nos transmitiu no seu evangelho porque eram perguntas importantes para a sua comunidade e que são perguntas para nós. No evangelho deste domingo, o Senhor nos apresenta o tema da nossa relação com a riqueza, com os bens deste mundo. E este tema que é importante para a comunidade de Lucas e que é importante para todos nós, o Senhor vai reagir a uma pergunta que se fará a ele e depois nos contará uma parábola. Alguém se aproxima de Jesus e vai dizer assim: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Por que essa pessoa faz esse pedido a Jesus? Porque em um momento de divisão de herança, era comum pedir a ajuda de um rabino. O rabino que coisa fazia? Lia o Antigo Testamento e aplicava na vida da pessoa. A herança era dividida assim: o primogênito homem, ele ficava com os bens imóveis, para que a terra não fosse dividida, a casa. E os bens móveis vinham divididos entre os outros irmãos. Este provavelmente era um irmão mais novo e se sentia injustiçado. Jesus rejeita de simplesmente ler a Bíblia e aplicar na vida dele, porque fazendo isso, simplesmente cultiva neste homem o seu desejo de possuir. Não resolve a raiz do problema. No Evangelho, Jesus, com a parábola, busca tocar a raiz do problema. E diz assim para este homem: quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? A resposta de Jesus parece dizer assim, que ele não tem nada a ver com as questões materiais, mas não é isso. Ele não tem nada a ver com as soluções fáceis. E agora Jesus vai dizer assim para aquele homem e para nós: atenção, guardai-vos de todo tipo de ganância, pois a vida de alguém não consiste na abundância das suas posses. Duas coisas importantes: ter atenção com a ganância, que pode estar na vida de quem é rico, mas também na vida de quem é pobre. E depois, que a vida nossa, a nossa felicidade, a nossa realização neste mundo e no outro, não tem uma identidade com os bens que nós possuímos. Mas o problema é que, na medida que os bens se acumulam na vida, é natural que uma pessoa vai caindo na ilusão de que assim ela está multiplicando os seus dias dessa terra e que vai ter, por isso, uma felicidade. E aí é que está o erro. Porque o homem da parábola caiu neste erro. E Jesus vai dizer no final o que foi de verdade que ele errou. Vejamos. A parábola que Jesus conta tem três personagens. Um homem que tem uma grande produção, os bens, que é tão importante para este homem, que se torna uma pessoa, e Deus, que entra na conclusão da história. Este homem pode ser simpático para nós. Um trabalhador, não se diz que roubou, ele se dedica, produz, e no final ele começa a ter um problema. Como é que ele vai fazer para conservar tudo isso e ter uma vida serena e tranquila? E no longo diálogo que ele tem consigo mesmo, ele que ocupa grande parte da parábola, ele repete constantemente: eu e meu. Para este homem não existem outras pessoas. E de fato, na parábola, não se cita nenhum parente, nenhum amigo, ninguém na vida dessa pessoa. É ele para ele mesmo. Ele se basta. Ele é o seu ídolo. Ou melhor, os bens são o seu ídolo. E ele basta a si mesmo. E quando Deus entra na história, e essa parábola, atenção, que não é uma parábola sobre a imagem de Deus, mas é uma parábola sobre a nossa relação com os bens.
Deus não é aquele que está olhando para a nossa vida para nos punir em algum momento. Não é isso que Jesus quer dizer com a parábola. Mas coloca Deus como aquele que vai dizer para ele: insensato, hoje mesmo o Senhor vai pedir conta da sua vida. Ou seja, que a riqueza faz com que uma pessoa cancele da sua vida a ideia de morte, de que um dia vai prestar contas da sua existência. Este homem caiu nessa armadilha. E ele, um dia, como todo mundo que conclui a sua vida, somos todos iguais diante da morte, diante do nosso Deus. E a este homem que baseou a sua vida na riqueza deste mundo, o Senhor dirá: insensato. E Jesus vai dizer: por que ele errou? Ele não errou porque trabalhou, não errou porque ganhou tantos bens, mas ele errou por dois motivos. Acumulou os bens para si. Aquilo que nós recebemos não é propriedade nossa, é graça, é dom para ser compartilhado. É inútil gastar a nossa vida acumulando bens e depois deixar, produzindo tantas vezes até a divisão entre aqueles que vão ter os nossos bens como herança. Segunda coisa, este homem não se enriqueceu aos olhos de Deus. Diante de Deus se torna rico quem é capaz de partilhar, quem é capaz de doar aquilo que tem, que pode ser os bens materiais, que podem ser os nossos outros dons, que se multiplicarão na medida que são compartilhados. Assim nós acumulamos um tesouro, que é o tesouro do reino de Deus. Para quem é essa parábola? Não é somente para os ricos, para todos nós. No nosso coração nós podemos deixar nascer e crescer a ganância, o desejo de possuir, que talvez nós não colocamos em exercício porque não temos os bens dessa terra, mas que devemos sempre dar atenção a esse sentimento que pode crescer na nossa vida e impedir que nós sejamos de fato irmãos e irmãs. O Senhor nos ajuda neste caminho, neste tema que é importante e que é a identidade do seu discípulo. Um bom domingo. Paz.